Eu quero compartilhar com você algo tremendo que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu quero trazer ao teu coração também, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Amém? Então, antes de dizer o tema, vamos abrir as nossas Bíblias. Em Lucas 6, verso 45. Lucas 6, verso 45. Vamos lá, diz assim: o homem do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Diga comigo, porque a boca fala do que está cheio o coração. E o nosso tema é: do que está cheio o teu coração? Do que você tem enchido o seu coração? Então fala para quem está ao seu lado, do que você tem enchido o seu coração? Quando falamos de coração, nós falamos de um órgão prioritário do ser humano, um órgão responsável por bombear toda a estrutura de sangue a todo o nosso corpo. Isso é algo que nós temos o pleno conhecimento. Agora, quando nós vamos lá para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz sobre coração. Então, quem tem a Bíblia Olive Tree, tem o dicionário Strong. E no dicionário Strong diz assim: coração vem, o significado é cardia, que vem do latim. Então denota o centro de toda a vida física e espiritual, alma e mente, como fonte e lugar dos pensamentos, paixões, desejos, afeições, propósitos. Nosso Deus é demais. Ele nos traz o entendimento que o coração, ele precisa estar alinhado aos princípios dele. Por quê? Porque o coração é uma fonte que vai jorrar para fora. Porque quando nós lemos o texto que o Senhor nos fala, que a boca fala do que o coração está cheio, o que será que nós temos enchido o nosso coração? Do que será que nós temos nos alimentado, queridos? E quando eu falo de alimento, eu não estou falando do alimento físico, mas do alimento espiritual. Do alimento que vem dos princípios da palavra do nosso Deus. Então, quando nós falamos sobre o que temos enchido o nosso coração, então, do que nós temos gerado em nossas vidas, então, do que o nosso coração tem se permitido ser cheio? Porque tudo que vemos, tudo que ouvimos e tudo que sentimos vai ser gerado dentro de nós. Porque os nossos olhos são as janelas das nossas almas. Então, aquilo que nós permitimos que adentre, ele vai ser alojado lá dentro. E vai ficar arquivado nesse centro. Nesse centro que traz os pensamentos, que traz a memória, que traz desejos, paixões, vai ficar ali armazenado. E é por isso, queridos, que quando o Senhor nos traz que o homem do bom tesouro do coração tira o bem, mas o mal do mau tesouro tira o mal. Então ele já nos dá uma direção, que podemos seguir algo bom, mas também podemos seguir algo ruim, algo mal. E eu quero então pontuar com você algumas situações, algumas coisas
que muitas vezes permitimos adentrar em nossos corações e com isso gerar muitas coisas não agradáveis. E uma delas é a maledicência. Repita comigo, maledicência. O que é isso? Vamos ler em Tiago 4, verso 11. Diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Maledicência é falar mal. Mas você pode me dizer, não, mas aqui a gente não fala mal. Oh, Jesus, queria eu que essa realidade existisse mesmo. Só, queridos, que muitos de nós permitimos que os nossos lábios sejam usados para falarmos mal, sim, do nosso irmão. Muitas vezes permitimos que a nossa língua, ela seja como um fogo do inferno. Que é isso? Vamos ler. Tiago 3, versos de 6 a 9. Diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Alô? Sabe, queridos, muitas vezes as nossas bocas, elas vão falar daquilo que nós temos enchido o nosso coração. E o nosso coração muitas vezes tem se enchido de maledicência. Muitas vezes as nossas bocas vão proferir maldade, vão amaldiçoar não só a vida do outro, como a nossa própria vida. Quantas vezes, queridos, nós falamos ou ouvimos pessoas falarem algumas frases como essas: eu não aguento mais essa vida. O que você está querendo dizer para você mesma? Você está usando os seus lábios. Então o que está lá dentro do teu coração para você falar essa frase? Minha vida é uma droga mesmo. Eu nunca vou conseguir. Você não faz nada que presta. Você é um desgraçado. Você nunca vai avançar na vida. O que são essas palavras? Palavras malignas, palavras de maldições, queridos, que muitas vezes proferimos para nós mesmos e para o próximo, e para o nosso irmão. Porque como nós lemos, com ela nós bendizemos a Deus, mas também amaldiçoamos o homem que é feito à semelhança de Deus. E muitas vezes, como podemos dizer, de fato, que servimos ao Senhor e estamos cheios dele? Provérbios 18, 21a diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Meu Deus, é muito forte. Porque eu posso trazer vida, como eu posso trazer morte. E é interessante, queridos, que a língua, ela, segundo Jeremias 9:8, não tem aí?
A língua é uma flecha mortífera. Falam engano, com a boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Muitas vezes aquela pessoa que na sua frente fala, nossa, olha que legal, que bom, mas por trás está maquinando coisas. A palavra diz, flecha mortífera é a língua deles. Por quê? Porque muitas vezes, queridos, nós deixamos entrar a contaminação da maledicência no nosso coração. E quando nós contaminamos o nosso coração, o que vai jorrar pelos nossos lábios? É maldições, palavras que não dignificam o nome do nosso Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos que as palavras lançadas da nossa boca, elas são como sementes. Isaías 55, verso de 10 a 11, diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. É uma bênção essa palavra. Só que, o que eu tenho lançado? Porque as palavras que eu tenho lançado são sementes e que vão cair na terra. Quais são as palavras que você tem lançado todos os dias sobre a sua vida quando você acorda? Palavras de bênção, palavras de gratidão ou de ingratidão. Quais são as palavras, queridos, que você tem proferido? Existem inclusive expressões, queridos, em nós, que fazem com que aquilo que está aqui dentro seja mostrado. Muitas vezes, quando nós fazemos assim, eu estou comunicando. Eu não estou usando palavras, mas eu estou comunicando de forma gestual. Através da minha expressão. Eu estou insatisfeita. Eu estou cansada. Eu não quero mais isso para mim. E aí muitas vezes nós estamos aqui glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, mas dentro de nós há uma insatisfação, dentro de nós há uma tristeza, porque nós temos deixado entrar em nossos corações. Provérbios 22, 6 diz assim: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Cada palavra que é lançada, ela é uma semente, não se esqueça. E a maldição sem causa, ela não vai se cumprir. Agora, se ela achar lugar na sua vida, ela vai se cumprir. Lembra de praga de mãe? Quem é da minha época? Da minha época, né? Só. Quando a mãe falava, menino, não teima, que era certeiro o negócio. Era ou não era? Aí a gente falava, eita, praga de mãe. Palavras de autoridade. E quando uma autoridade lança uma palavra, essa palavra vai se cumprir. Lembra do exemplo do domingo passado? Do sacerdote Eli? Que ele lançou a palavra sobre a vida de Ana, que daqui a 1 ano ela estaria com a bênção a qual ela foi buscar? E ela assim recebeu. Ele lançou o quê? Uma palavra.
Como é importante, queridos, enchermos os nossos corações de palavras que edificam, de palavras que trazem vida e não morte. Segundo ponto que eu quero conversar: murmuração. E a murmuração é uma ingratidão. A murmuração é uma ingratidão. A murmuração é resmungar. A murmuração é você reclamar. A murmuração é você não ser grato. Números 14, de 27 a 30, diz assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Queridos, essa é uma realidade da igreja. Porque aonde há murmuração, há morte. Aonde há murmuração, há morte. Não existe outra forma, queridos. O nosso Senhor nos mostra que não tem como haver porção de bênção para quem murmura. E aquele povo, ele recebeu uma palavra quando ele foi sair ali do Egito, para irem para a terra prometida, para Canaã, a terra que manava leite e mel. Mas aquele povo era ingrato. Aquele povo não soube reconhecer o Deus que os tirou. Porque aquele povo só sabia reclamar, só sabia resmungar. E queria carne, queria água e queria pão o tempo inteiro. Murmurando, reclamando para Moisés. Para chegar ao ponto de Deus falar: até quando? Até quando sofrerei essa má congregação? Eu te pergunto, até quando nós precisamos continuar do mesmo jeito? Até quando? Sabe, queridos, muitas vezes a gente fala assim: ah, é aquele povo do Egito, né? Meu Deus! E muitas vezes nós só sabemos murmurar. Nós não somos gratos. Muitas vezes só sabemos reclamar, ao invés de agradecer. Hoje é o melhor dia da tua vida. E você precisa festejar isso, porque hoje é o melhor dia da sua vida, porque Deus te estabeleceu para isso. Só que muitas vezes as circunstâncias vêm, coisas acontecem, e aí nós olhamos para o movimento das circunstâncias, e nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, cadê você? Aonde estão as tuas promessas, Deus? Só que Deus já liberou. Quem tem que se apropriar somos nós, porque Ele já nos deu. Ele não vai nos dar, Ele já nos deu. Só que nós temos nos apropriado, queridos, das promessas de fato, que o Senhor tem entregue em nossas mãos. Sabe, quando nós murmuramos, queridos, nós damos vazão para as maldições virem sobre as nossas vidas. E quando nós murmuramos, nós nos voltamos contra Deus. Porque a murmuração nos faz acreditar que Deus não é justo conosco. Você sabia disso? A murmuração nos faz acreditar que Deus não é justo. Porque eu tenho o padrão da justiça. Eu acho que o meu padrão da justiça
é melhor do que o de Deus, porque Deus muitas vezes não entende muito bem aquilo que eu estou precisando no momento. E quando isso acontece, o espírito de morte vem sobre as nossas vidas, queridos. E se cumpre o que diz em Jeremias 17:6, que fala assim: porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Assim é o murmurador. O murmurador, ele não vai habitar numa terra boa, ele vai habitar numa terra árida, seca, até morrer. Sabe por quê, queridos? Porque na ingratidão, Deus não pode se voltar para nos abençoar. Porque aquele que não é grato, não reconhece o Senhor como seu Deus. E de forma empírica, uma pesquisa que eu fiz ao acompanhar muitas vidas. Muitas pessoas que estão com as suas vidas amarradas são grandes murmuradores. Ouça, igreja. Muitos que estão com as suas vidas amarradas são grandes murmuradores. Finanças se fecham, saúde se fecha, tudo destrói na vida do murmurador. E o murmurador não avança, o murmurador não prospera. Nós fazemos atendimento de muitas pessoas. E com isso conseguimos fazer uma avaliação. Cuidado, igreja. Sabe por quê? Porque Deus nos estabeleceu para vivermos uma vida abundante. Deus não nos estabeleceu para vivermos uma vida derrotada. Porque Ele foi para a cruz para nos dar vida abundante. Então nós não podemos viver uma vida medíocre. Nós não podemos viver uma vida, queridos, de morte. João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas vamos lá, queridos, quantos de nós temos de fato vivido essa vida abundante? Quantos de nós de fato temos vivido essa vida que Deus nos liberou para vivermos? Muitos de nós estamos mendigando. Muitos de nós estamos como aquela mulher cirofenícia, comendo as migalhas que caem da mesa no chão, ao invés de sentarmos na mesa. Porque no Salmo 23, o Senhor prepara uma mesa diante dos nossos inimigos, para nós assentarmos. Mas por que nós não estamos comendo na mesa do banquete? Porque as nossas vidas não têm sido gratas a Deus. E nós temos murmurado. E Deus nos fala sobre o melhor dessa terra. Sobre comer o melhor. Mas por que nós não temos comido o melhor? Sabe por quê? Fala para quem está ao seu lado. Por causa da desobediência. A desobediência, queridos, nos impede de alcançarmos o melhor de Deus. Porque a obediência é um pré-requisito para a bênção. Mas a desobediência nos levará à morte também. Isaías 1:19 e 20. Muitas vezes a gente repete Isaías 1:19. E aí levanta, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aleluia! Mas aí vamos ler o 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse.
Então, se nós quisermos, queridos, nós vamos comer sim, quando nós de fato entendermos o princípio da obediência, porque sem obediência não há vida de Deus, sem obediência não há céu, sem obediência Deus não se revela. Porque Jesus foi obediente até a morte de cruz. Efésios 5:6 diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a ira de Deus, queridos, vem sobre aqueles que são desobedientes. Vem sobre aqueles que não se prostram. Por isso nós precisamos, queridos, nos arrepender. Por isso que nós precisamos nos humilhar. Por isso que nós precisamos reconhecer o nosso Deus. 2 Crônicas 7:14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Deus quer. Mas Ele quer um coração que se quebrante. Ele quer um coração que obedeça. Ele quer um coração que se coloque diante dEle em verdade. Mas sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes acontece que nós nos perdemos com as coisas que nos cercam. E deixamos que a isca de Satanás nos alcance. Você sabe qual é a isca de Satanás? Eu vou te dizer: a ofensa. A ofensa é a isca de Satanás para nos aprisionar. Os grandes pescadores sabem que quando jogam o anzol com a isca e o peixe abocanha aquela isca, já era, foi fisgado. E assim é a ofensa, queridos. A ofensa entra em nossas vidas e nos aprisionam. Quantas vezes deixamos o nosso eu falar muito mais alto dentro de nós do que o Espírito Santo, por conta das ofensas que permitimos adentrar dentro dos nossos corações. Hebreus 12, de 14 a 15, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Assim é a ofensa. A ofensa, queridos, ela gera raiz de amargura. O que é a amargura, queridos? Água amarga. O nosso corpo é feito de mais ou menos 66% a 70%, alguns falam aí diferente, mas vamos arredondar aí, vamos lá, 70% de água. Agora imagina, esse corpo correndo água amarga dentro dele. O que vai sair, queridos? Fel, amargura, raiz. Então, quando a palavra fala, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Sabe por quê? Porque o ofendido, ele não fica só para ele. O ofendido, ele vai procurar o outro, aquele igual. Porque os iguais se atraem, não são os opostos, não. Os iguais, aquele que tem a língua maior que cabe na boca, se dá muito bem com aquele outro que tem a língua maior que cabe na boca.
Aquele que gosta de conversar da vida do outro, se dá muito bem com aquele que gosta de conversar da vida do outro. E é sempre assim. Então, um ofendido encontra o outro. Aí os dois começam a lamber as feridas. Porque é assim que acontece. Então, um ofendido encontra o outro ofendido. E aí eles ficam cada vez mais contaminados, queridos. E vão ser destruídos desse jeito. E muitas vezes, quando nós falamos para a pessoa, meu querido, minha querida, você precisa perdoar. Mas você não sabe o que ele fez. Você não sabe o que ela fez. Você não sabe o que eu senti. Não, jamais nós vamos conseguir sentir o que a outra pessoa sentiu diante do que aconteceu. Só ela mesma. Mas, queridos, nós precisamos tirar isso de dentro de nós. Nós precisamos enfrentar essas questões. E precisamos ir até aquelas pessoas que nos feriram. E liberar perdão. Mas aí, muitos dizem, como? Não estou sentindo no meu coração de perdoar. Não estou sentindo. Só que não é uma questão de sentir. É uma questão de agir. E ir diante dos princípios da palavra e resolver. Porque perdoar é uma decisão em Deus. Tiago 4:1 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? E a nossa carne, queridos, ela quer sempre falar mais alto do que o Espírito de Deus em nós. A nossa carne, ela quer sempre prevalecer. Provérbios 13:10 diz assim: da soberba só resulta a contenda, mas os que se aconselham se acha a sabedoria. E por isso que muitas vezes nós aconselhamos, irmão, vai ajustar-se. Libere perdão, não deixe essa ofensa. Porque isso, inúmeras situações nós vamos ter. Mas a decisão de engolir a isca de Satanás e nos deixar ferir é nossa. Porque se o Senhor Jesus, Ele morreu por nós e disse, vale a pena esse sacrifício. O corpo do Senhor foi moído para nos dar oportunidade. Só que muitas vezes a soberba fala muito mais alto. Tiago 4:6 diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Querido, nosso coração é o centro de todas as nossas emoções. No nosso coração está a nossa alma, a nossa vontade, os nossos desejos. Só que muitas vezes nós entendemos que o nosso coração ele precisa ter um sentimento. Não, o nosso coração precisa ter uma atitude. Sabe por quê? Jeremias 17, 5. 17, 5 não, 17, 9 e 10. Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu
proceder segundo o fruto das suas ações. Qual tem sido as suas ações? O que você tem gerado dentro de você que tem saído pela sua boca? O que você tem feito, queridos? Nós precisamos entender que aquilo que entra, nós temos que ter muito cuidado, porque pode nos destruir. O 5, incredulidade, falta de fé. Hebreus 11:6 diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Só que muitas vezes, queridos, nós falamos verdade. Eu preciso ter fé. Só que quando nós perguntamos, qual é o tamanho da tua fé? Eu te pergunto, qual é? Meça para mim, com o dedo indicador e polegar, meça para mim o tamanho da sua fé. Meça aí, me mostra. Vai, querido, bora lá, me mostra aí o tamanho da sua fé. Irmã, vou ajoelhar aqui, tu ora na minha cabeça. A Bíblia diz que a nossa fé precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. E um grão de mostarda, eu prendo ele com os 2 dedos, porque senão ele cai, porque ele é minúsculo. E a Bíblia diz que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer, montanha, sai daqui e vai para lá, e assim acontecerá. Nós temos tido fé, queridos? Ou temos sido incrédulos? Será que nós temos ouvido mais os relatórios do mundo ou os princípios da palavra de Deus? Porque quando nós recebemos um laudo médico, nós já nos desmontamos. E nós não olhamos para a palavra, para o que a palavra nos ensina. Mateus 13:58 diz assim: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Sabe, queridos, nós muitas vezes somos mais incrédulos do que pessoas que estão lá fora. Aqui Jesus foi na cidade dele, Nazaré. E lá ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade. Queridos, nós precisamos, e eu tenho orado por isso, porque eu quero ver os prodígios, os sinais do Senhor nos acompanhando. Mas para isso, nós precisamos de fato crer. Tiago 1:6 e 7 diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Quando duvidamos, queridos, o Senhor não vai estar no negócio. Entenda isso. Não vai estar. Gênesis capítulo 5, verso 5 e 12, verso 12a. Diz assim: então o Senhor conduziu Abrão até fora da tenda e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que a podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Deixa eu fazer só um parênteses aí. Quando o Senhor leva Abrão para fora da tenda e fala para ele usar os seus olhos e contemplar os céus, porque assim seria a descendência dele, era de dia, não era de noite. Então, quando nós pensamos, não, de noite a gente olha, conta as estrelas, Cruzeiro do Sul, Três Maria, não sei o quê, a gente consegue ir mensurando, mas era de dia. No verso 12a diz assim: ao pôr
pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão. Ter fé, de fato, é olhar além daquilo que eu não enxergo. Muitas vezes nós temos Hebreus 11:1. Ora, fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu espero. E nós vamos. Cadê, de fato, a execução disso em nós? Porque nós precisamos aplicar a palavra, queridos, para podermos lançar essa palavra de fé. E por último, finalizando, pecados de estimação. O que tem dentro dos nossos corações? Pecados de estimação. Sabe, muitos têm uns pecadinhos que continuam durante toda a caminhada da vida da pessoa. A pessoa vem para Cristo, mas o pecadinho de estimação continua com ele. Ele não larga. Ele não larga. Efésios, capítulo 4, verso de 25 a 32, diz assim: por isso, deixando a mentira. Crente não mente, né? Não, crente não mente. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, muitas vezes você pode ficar até nervoso, nervosa, mas vá se acertar antes do sol se pôr. Antes do sol se pôr. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe, irmãos? Aquela pessoa que vai e fala assim: escapuliu. Aí, ou seja, a boca fala. Então, se escapule um palavrão, significa que está dentro do seu coração. Alô? E se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu não vou ler, mas lá em Gálatas 5, do 19 a 21, você vai ver as obras da carne, né, que são coisas que o Senhor nos chama atenção, porque aqueles que praticam essas obras não vão herdar o reino de Deus. Então nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos abandonar os velhos hábitos, os pecados de estimação. Uma mentirinha branca, mas não existe azul, cor de rosa, preta. Mentira é mentira. João 8,44. O diabo é o pai da mentira. E ponto. Simples. E nós precisamos mudar as nossas vidas. E encher os nossos corações dos princípios do Senhor, da sua palavra. Por isso que o Senhor, Ele fala: filho meu, dá-me o teu. Porque do nosso coração procedem as fontes de vida e de morte. Dá-me o teu coração. E quando nós, de fato, queridos, entendermos que essas práticas não podem mais continuar conosco, e buscarmos a direção em Deus de uma nova vida em Cristo,
nós vamos ver a mudança de fato na nossa vida, na nossa casa, na nossa descendência. E assim como a mulher do vaso de alabastro, eu concluo lendo o texto, Lucas 7, de 37 a 38, que diz assim: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Eu não sei você, mas essa mulher, ela nos traz um exemplo a ser seguido. Ela não se importou com ninguém que estava ali. Tinha um monte de fariseus, doutores da lei, que se achavam altamente qualificados e conhecedores. E aquela mulher, a palavra distingue bem ela, uma pecadora. Ela resolveu entregar tudo, se desfazer de tudo que estava contaminando o seu coração, para de fato receber a benevolência que vem de Deus.